Bom dia. Assunto de hoje: negociação. Negociação. Negociação no ambiente escolar. Evidente que eu falo sobre ambiente escolar, que é a minha vida, né? Então, eu estava imaginando a disciplina tradicional, aonde o aluno, aonde o professor, o adulto, mas hoje eu vou focar no aluno, aonde o aluno, então, ele ao cometer algo dito indisciplinado, algo que transgride as normas escritas ou que transgride a cultura de relacionamento naquela instituição, e eu falo cultura porque muitas vezes a indisciplina vem de algo que não está escrito, simplesmente é cultural naquela instituição. Quando o aluno transgride, ele é chamado às falas pela autoridade competente, que eu não sei se é o professor, não sei se é o monitor, não sei se é o diretor, e essa autoridade, ela ouve e ela determina o grau de transgressão de 0 a 10, né? E aí ele vai e ele, ao qualificar, tipificar a conduta, tudo isso verbal, ele vai determinar no final a punição ou as consequências deste ato de indisciplina. Aqui eu nem vou tanto a questão jurídica, se é possível uma única pessoa fazer todas as etapas de uma punição, não é por aí hoje a minha conversa, mas a ideia é a seguinte: de uma maneira hierárquica, de cima para baixo, alguém vai e decide, como se fosse um juiz. E a postura do aluno é ficar à espera da gradação da punição para ver se vai se revoltar ou não. E geralmente é instigado a dizer verdade ou não, a culpa não foi minha. Por que ele diz a culpa não foi minha, a culpa foi do outro, sendo ou não verdade? Porque ele sabe que a punição vem aí. E ele sabe que essa punição é do arbítrio daquela autoridade. E ele não terá como questionar essa arbitragem, porque é assim e assim será, e ele será punido. E de repente, mentir é uma boa opção, porque ele sabe, ou ele sente, não precisa saber, ele sente que é apenas um arbítrio, que se ele resolver a questão no arbítrio ali, ou seja, na questão do depende da opinião da autoridade, ele conseguindo enrolar isso, ele vai melhorar a sua condição. O que eu proponho? Eu proponho a questão da negociação, né? Em que a autoridade, a pessoa que investida pela cultura, ou investida pela institucionalmente, que tem o cargo de trabalhar a indisciplina, seja alguém que consiga fazer um diálogo em que ele esteja realmente suscetível a ouvir este aluno e aí negociar as consequências desse ato indisciplinar. E aqui não vou falar da justiça de existir ou não disciplina e indisciplina em escola, mas eu vou imaginar que existem regras, e neste momento eu não vou questioná-las, e este aluno transgride, então chega a hora de fazer a negociação, aonde esse aluno vai ter as condições de falar, de dialogar, de dizer o que sente, de dizer por que fez o que fez, e se ele tinha consciência das consequências do que ele fez. E o ouvidor, aquela pessoa que hierarquicamente é superior, mas no momento do diálogo é um igual, veja bem, é um superior, porque no final das contas ele que vai ter que trabalhar com as consequências do que aconteceu. Entretanto, no momento do diálogo ele é um igual e ele vai ouvir, discutir, chamar as pessoas, compreender as falas, as intenções e principalmente as compreensões que os indisciplinados tiveram da regra. Se realmente queriam descumpri-las,
ou é uma espécie de desobediência civil? Porque é muito diferente. Quando uma escola é proibido usar boné e os indivíduos vêm de boné, não há violência, é uma desobediência. E é bem diferente quando um aluno chuta a perna do outro no futebol porque quis chutar a perna do outro no futebol. São coisas absolutamente diferentes. É preciso que, então, compreendendo as situações, se negocie as consequências. E agora, tu entendeste, meu aluno, o que aconteceu? Sim, professor, eu entendi. Muito bem. E agora? Se tu fosses à escola, como seria? E talvez ele te responda: e se tu fosses eu, professor, o que tu faria? Pergunta justa. Se eu questiono a ele, o que ele faria se estivesse no lugar da escola, que tem que manter a ordem, a coerência e a harmonia? Ele pode te responder: pois é, e se tu fosses eu, sendo vítima dessa harmonia e dessa coordenação de regras que a escola tem? E eu usei vítima aqui até forçando um pouco, né? Não precisa ser vítima, mas alguém que está sob as rédeas da instituição. Isto se chama tomar consciência das regras, isso se chama dialogar, isso se chama entender as consequências de um ato. E é bem capaz deste aluno achar que é justa as consequências, porque essas consequências foram negociadas. Não será nem mais, nem menos do que aquilo que foi acordado, o acordo que houve entre as partes. Portanto, a minha fala de hoje é sobre o diálogo no ambiente indisciplinado e suas consequências e consequências conscientes. Um abraço, conversa rápida e um bom fim de semana, já que hoje é sábado. Um abraço para todos.